Está aberta a 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Ubatuba, em 10 de abril de 2018. O senhor secretário fará a leitura da lista de presença. Vereadores: Claudinei Xavier, Júnior JR, Manuel Marques, Osmar de Souza, Bibi, Ricardo Cortes, Rochinha do Basquete, Silvinho Brandão e Wellington de Moura. Convido o vereador Manuel Marques a ocupar o lugar da primeira vice-presidência. Está em discussão a ata da 8ª sessão ordinária de 2017. Fica dispensada a sua leitura, uma vez que cópias da ata já foram enviadas aos senhores vereadores. Tem a palavra os senhores vereadores. A ata está em votação. Os que forem favoráveis queiram permanecer sentados, os contrários queiram levantar-se. A ata foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. O senhor secretário fará seguir a leitura dos papéis constantes do expediente. Projeto de lei 27/18, vereador Manuel Marques de Freitas, que dá a denominação da rua Juventino Porfírio Camargo, a primeira travessa à direita da rua Benedito Rosa de Souza, localizada no bairro do Lázaro, nesse município de Ubatuba. 28/18, vereador Silvinho Brandão, que acrescenta o parágrafo 1º e 2º ao artigo 30-A da Lei Municipal número 3.808, de 17 de dezembro de 2014, que institui a gratificação de produtividade fiscal. 29/18 do vereador Wellington de Moura, que dispõe sobre a implantação de ecopontos no município de Ubatuba. Vetos. Vetos ao autógrafo 3/18 do projeto de lei 85/17 do vereador Rochinha do Basquete, que altera o dispositivo da lei municipal número 3.501, de 19 de março de 2012 e da outras providências. Moção 13/18 do vereador Osmar de Souza, de congratulações para o espetáculo de encenação de Paixão de Cristo, na pessoa do senhor Pedro Paulo Teixeira Pinto, pelo excelente trabalho de produção, para o senhor Tiago Ramos, pela sua memorial direção, e a todos os atores que desempenharam os seus papéis de forma excepcional. Externando os parabéns e agradecimento do Legislativo Municipal em nome de todo o povo de Ubatuba. Requerimento. Vereador Claudinei Xavier, ao senhor prefeito municipal, recapeamento com massa asfáltica da rua Jango Teixeira, bairro Silope. Vereador Claudinei Xavier, ao senhor prefeito municipal, instalação de redutor de velocidade na estrada do Sertão das Cutias, na altura 4.641, bairro Sertão das Cutias. Vereador Rochinha do Basquete, a Secretaria de Segurança Pública, pedido para a colocação de placa de sinalização de zona azul em frente à Igreja Presbiteriana, Praça Nóbrega. Vereador Rochinha do Basquete, a Secretaria de Infraestrutura Pública, pedido para a Operação Tapa-Buraco, limpeza e cascalhamento para a Rua Góis, Rua Antunes e Avenida Marginal, bairro Enseada. Vereador Rochinha do Basquete, a Secretaria de Infraestrutura Pública, pedido para a Operação Tapa-Buraco nos logradouros, entrada principal da praia de Tamambuca e nivelamento com máquina de todas as ruas do bairro. Vereador Rochinha do Basquete, a Secretaria de Infraestrutura Pública, pedido de Operação Tapa-Buraco na rua Esteves da Silva, Centro, em frente à Escola de Inglês CNA, e em frente ao Posto de Saúde do Moarama. Vereador Silvinho Brandão, ao senhor prefeito municipal, nivelamento e cascalhamento na rua Joaquim Amaro, bairro Ipiranguinha. Vereador Silvinho Brandão, ao prefeito municipal, do serviço de limpeza da praça em frente à Câmara Municipal, na esquina da Polícia Ambiental, bairro Silope. Vereador Silvinho Brandão, ao Contur, que seja feito os reparos, pinturas e a devida manutenção dos aparelhos de ginástica em caráter de urgência, localizado na rua João Serpa, bairro Silope. Vereador Silvinho Brandão, ao senhor prefeito municipal, que determine a Secretaria de Trânsito a executar o serviço municipal em implantação de placas de sinalização na rua João Serpa, Antônio da Silva Balil, Alagoas e rua Amazonas, toda fazendo esquina com a rua Rio Grande do Sul Centro.
Vereador Manuel Marques, pintura de lombada na estrada Yoshio Tozaki, bairro Corcovado. Serviço de operação tapa-buraco com emulsão asfáltica na estrada do Palhau, bairro Perequemirim. Capinação e limpeza do bairro Corcovado. Vereador Osmar Souza, operação tapa-buraco da Avenida Tenente Manuel Barbosa da Silva, bairro Maranduba. Operação tapa-buraco da Avenida Tenente Manuel Marques, bairro Maranduba. Operação tapa-buraco na rua São Miguel, Vila Santana, bairro Araribá. Operação tapa-buraco da rua Santana, Vila Santana, bairro Araribá. Sem mais, senhor presidente. Os projetos de lei 27, 28 e 29. O veto total ao autógrafo 3/2018, a moção, os requerimentos e demais papéis apresentados nesse expediente permanecerão na Secretaria Administrativa à disposição dos senhores vereadores. As indicações serão remetidas ao senhor prefeito municipal. Não havendo mais nada a tratar no expediente e não havendo inscrito para a tribuna popular, passamos para a ordem do dia. Em única discussão. Está em discussão o projeto de lei complementar 1/2018, mensagem complementar 1/2018 do Executivo. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de lei complementar 1/18 altera a redação da lei número 2192/02, referente ao artigo 21 da lei 711/84, acrescentando a restrição do uso do tipo C1, S1 e E1 na zona Z2C da Praia das Toninhas, entre a Z1 e a rodovia SP-55. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 21 e o parágrafo 1º da Lei nº 711, de 14 de fevereiro de 84, acrescentando a restrição do uso do tipo C1, S1 e E1 do anexo 3º dessa mesma lei na zona Z2C da Praia das Toninhas, entre a Z1 e a rodovia SP-55, passando assim referido dispositivo a ter redação seguinte. Artigo 21. Na zona Z2C, nas praias da Enseada e do Perequemirim, entre a Z1 e a rodovia SP-55, e na praia da Itamambuca, entre a Z1 e a rodovia BR-101, bem como em toda a região formada pela bacia hidrográfica do rio Itamambuca, não serão permitidos os usos do tipo habitacional R2, R3 e R4, do hoteleiro H4, constantes do anexo 3º. Tabelas do grupo de uso na Praia das Toninhas, entre a zona Z1 e a rodovia SP-55, além das mesmas vedações estabelecidas nesse artigo, para as praias da Enseada, Perequemirim e Itamambuca, não serão permitido o uso do tipo hoteleiros H1, H2, H3 e H4, do tipo habitacional R5, R5A e R5B do cotidiano. C1, serviço. S1 é do tipo eventual e E1, constantes do referido do anexo 3º, ressalvado o disposto do artigo inciso 2º da letra J e K desta lei. Parágrafo 1º. Nas demais praias da zona Z2C, em lotes lindeiros, a Z1 igualmente não serão permitidos os usos R5, R3A, R4 e RCA, constantes no anexo 3º. Artigo 2º. Fica assegurado o direito adquirido a todas as construções, atividades e obras pré-existentes e iniciadas até a publicação dessa lei. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Sem mais, senhor presidente. O projeto está em discussão. Tem a palavra os senhores vereadores. Senhor presidente. Vereador Claudinei Xavier. Senhor presidente, nós vereadores, esse projeto de lei foi o que foi solicitado para fazer audiência pública na sexta-feira. Nós estivemos aqui no período da manhã e tivemos aqui um número até considerável de cidadãos do município que vieram discutir e interessados, muitos deles presidentes de associações de bairros e o próprio moradores, e daí ficou muito claro que o projeto vem
proporcionar restrição a algumas circunstâncias de zoneamento do município. É um projeto que já existe, na verdade, que é a própria Lei 2192 de maio de 2002, e que, na verdade, pelo Ministério Público entender que nessa orla da praia a edificação de prédio, ou seja, de 4 andares, contraria os interesses da população, solicitou que fizesse a emenda acrescentando só essa parte. Então, a lei só vem acrescentar o cotidiano C1 e o R5B, que seria até 4 andares e pilotis. E, na verdade, ficou na discussão toda que ocorreu, e conversando hoje, inclusive ontem, com o secretário de Habitação e Planejamento Urbano, o senhor Antônio César de Lima Bold, que ficou decidido aqui que faríamos, então, somente algumas emendas de plenário para poder acertar. Uma delas é que na lei anterior, a lei original que está sendo alterada, ela permanecia aqui do tipo incompatível L1 e do tipo não incômodo L2, que tinham suprimido da lei original. Então, eu, conversando com ele, a gente está retornando para que nessa região onde entre a orla da praia e a pista não venham colocar uma indústria poluente, não venham colocar alguma empresa que tenha ruído e que venha incomodar, porque são loteamentos de orla de praia e não é um local apropriado. Então, ficou de colocar novamente. Então, eu sugiro aqui uma emenda acrescentando, após aqui a palavra hoteleiro H4, onde diz tipo habitacional R2, R3 e R4, e do hoteleiro H4, voltar novamente com a palavra do tipo incompatível L1 e do tipo não incômodo L2. Então, acrescentar essa parte no caput do artigo 21 que está sendo alterado, e no parágrafo 1º suprimir o R5A, que ele foi acrescentado, e daí eu acho que em algumas outras praias que não são essas que a gente está restringindo, se permanecer, acaba obstruindo algumas obras que estão em andamento e viriam aqui proporcionar uma benfeitoria a todos os profissionais que lidam na área e as pessoas que têm a propriedade. Então, isso aqui teria que ser discutido. Não foi amplamente discutido, então, para não colocarmos aqui, suprimir. Então, fica essas duas emendas. A de acrescentar o do tipo incompatível L1 e do tipo não incômodo após a palavra hoteleiro H4, e suprimir no parágrafo 1º o R5A, que daí o projeto estaria em condições de ser votado, pelo menos com o meu voto favorável. O projeto continua em discussão. Tem a palavra, senhores vereadores. Senhor presidente. Vereador Manuel Marques. O projeto continua em discussão. Tem a palavra, senhores vereadores. As emendas aditivas e supressivas propostas pelo vereador Claudinei Xavier estão em votação. Os que forem favoráveis queiram permanecer sentados, os contrários queiram levantar-se. As emendas foram aprovadas por unanimidade dos senhores vereadores. Está em discussão a votação do projeto de lei. Os que forem favoráveis querem dizer aprova, os contrários querem dizer rejeito. Vereadores: Claudinei Xavier, Aprovo. Júnior JR, Aprovo. Manuel Marques, Aprovo. Osmar de Souza, Aprovo. Bibi, Aprovo. Ricardo Cortes, Aprovo. Rochinha do Basquete, Wellington de Moura, aprova. Está em votação a redação final do projeto de lei. Os que forem favoráveis querem dizer aprova, os contrários querem dizer rejeito. Vereadores: Claudinei Xavier, Aprovo. Júnior JR, Aprovo. Manuel Marques, Aprovo. Osmar de Souza, Aprovo. Bibi, Aprovo. Ricardo Cortes, Aprovo. Rochinha do Basquete, Aprovo. Wellington de Moura, aprova. A redação final do projeto de lei complementar 1/2018, mensagem complementar 1/2018, foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Está em discussão o projeto de lei 15/2018 do vereador Ricardo Cortes. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto. Senhor presidente, Vereador Ricardo Cortes. você está retirando o projeto e a menção de que o Executivo vai encaminhar um projeto novo para a casa.
O pedido de retirada do vereador autor do projeto está em discussão, está em votação. Os que forem favoráveis queiram permanecer sentados, os contrários queiram levantar-se. Retirada do projeto foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Está em discussão o projeto de lei 21/2018, mensagem 7/2018 do Executivo. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de lei 21/18 dispõe sobre a regularização de construções e da outras providências. Artigo 1º. As construções irregulares existentes no município até a data da publicação desta lei são passíveis de regularização através do processo administrativo observado ou disposto nessa lei. Artigo 2º. Os pedidos dessa regularização deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal dentro do prazo de 120 dias contados da publicação dessa lei. Artigo 3º. Os pedidos de regularização deverão ser instruídos dos seguintes elementos. Primeiro, título de propriedade ou posse do terreno em nome do requerente. Segundo, planta da construção elaborada por profissionais habilitados e inscritos no CREA ou CAU ou na Prefeitura, em 4 vias acompanhados do ART-RRT. Terceiro, estar o terreno inscrito no Cadastro Imobiliário Municipal onde se situa a construção do objetivo. Quarto, relatório de débito perante a Fazenda Municipal. Artigo 4º. Os pedidos de regularização serão apreciados pela Secretaria Municipal de Habitação e Planejamento Urbano, que terá o prazo de 15 dias para emitir o parecer. Artigo 5º. Não poderão ser regularizadas as construções que se encontram nas seguintes condições. 1. Em ruínas de mau estado de conservação interditadas. 2. Que interfiram nos sistemas viários e logradouros de edifícios públicos existentes ou projetados. Terceiro, que não satisfaçam as condições da habitualidade, higiene e segurança. Quarto, que prejudicam propriedades vizinhas, bem como o visual e o meio ambiente urbano ou natural, desde que questionado pelos interessados. Quinto, que estiverem em áreas tombadas de preservação permanente no Parque Estadual da Serra do Mar, salvo com autorização dos demais órgãos competentes. Sexto, que se situarem em áreas embargadas judicialmente ou de risco, devidamente constatadas pela Defesa Civil do município. Sétimo, que diz respeito a restrições do loteamento devidamente aprovado e averbado em cartório, exceto as que já estiverem lançado no IPTU há pelo menos 5 anos. Artigo 6º. As construções que interfirem em recuos obrigatórios laterais e dos fundos somente poderão ser regularizados com prévia anuência dos proprietários vizinhos. Parágrafo único. Não será necessária a anuência do vizinho, cuja a construção também estiver em desconformidade com recuos laterais ou de fundo previsto em lei. Sétimo, as construções que interfirem em recuo obrigatório frontal somente poderão ser regularizadas mediante a assinatura de um termo de responsabilidade com firma reconhecida, através do qual o proprietário ou possuidor reconhece o caráter precário, se comprometendo a demolir a construção excedente quando determinado pela administração municipal, sem direito à retenção e indenização, condição essa que constará expressamente do alvará de conservação. Oitavo, o alvará de conservação de obra e o habite-se, nos termos da Lei 711/84, somente serão expedidos depois de certificado pela Secretaria Municipal da Fazenda. A inexistência de débito tributário, inclusive multas incidentes sobre o imóvel, e ainda o cumprimento do disposto no parágrafo único desse artigo. Parágrafo único. No caso em que a municipalidade ou terceiros tenham ingressado com medida judicial em razão da irregularidade na edificação, a regularização fica condicionada ainda ajuntada de acordo judicial para a extinção do processo e comprovação do recolhimento das verbas sucumbenciais. Artigo 9º.
No caso das regularizações em que constem duas unidades autônomas ou mais no mesmo lote, poderão ser atendidos por esta lei, mediante o lançamento do IPTU e desmembramento dos lotes, desde que atenda no mínimo 125 metros quadrados, conforme a lei número 1766, de 19 de dezembro de 79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e das outras providências, exceto em áreas delimitadas como as zonas especiais de interesses sociais. Artigo 10º. O previsto nessa lei não retira a administração municipal, no âmbito do seu poder de polícia, o direito de determinar a demolição de construções que permaneçam como clandestinas ou irregulares pela omissão de seus titulares em promoverem, no prazo dessa lei, a sua regularização e ainda que, pela condição peculiar da construção, não permita sua regularização. Artigo 11. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sem mais, senhor presidente. O projeto está em discussão. Tem a palavra os senhores vereadores. Senhor presidente, Vereador Claudinei Xavier. essa lei é mais uma daquelas que o senhor colocou para ser discutido na audiência pública, aonde ela vem de encontro aqui a atender algumas necessidades do município. Então, é um projeto de lei que praticamente quase todos os anos acaba acontecendo a necessidade para uma anistia de algumas construções que as pessoas, que os cidadãos precisam estar regularizando até para auxiliar com isso até o próprio município, porque às vezes é um imóvel que só tem o terreno, de repente no regularizar eles vão entrar com o projeto aprovado, automaticamente demonstra que tem uma residência e uma casa construída ali e que aumenta-se a arrecadação do município dado ao imposto predial que vai estar gerando uma maior receita. Sem contar que regulariza o imóvel para que, dentro da necessidade da movimentação imobiliária do município, haja uma comercialização e um valor desse imóvel para que o próprio comércio possa movimentar, ser gerido com um imóvel regulamentado. Vemos que é uma lei muito volátil, que ora tem um artigo que vem de encontro para auxiliar e dar mais condições à regulação, ora algum artigo que não. E então, em cima disso, eu gostaria de sugerir aqui uns acréscimos na lei, que seria para que a lei pudesse ficar numa situação de limitar determinadas coisas, mas também flexibilizar em outros. Então, por exemplo, no artigo 5º, eu gostaria de sugerir aqui o parágrafo único com o texto da seguinte forma: fica vedado a regulação da construção em unidades agrupadas verticalmente que possuam mais de 3 pavimentos. Então, até 3 pavimentos é permitido e passível de regularizar, mais que isso teria que se discutir e entrar com algum processo e ver se há algum meio legal de regularizar. No parágrafo único do artigo 9º, após o texto, nos casos em que a municipalidade ou terceiros, acrescentar o texto durante a construção, daí, vírgula, tenho ingressado com medida judicial em razão da irregularidade. Então, acrescentar aqui o texto durante a construção. E ainda no artigo 9º, já fizemos isso em mandato passado, nós temos alguns imóveis no município, senhor presidente, que o imóvel tem mais de um proprietário, e às vezes precisa se fazer a individualização. Só que o que ocorre na administração pública? A pessoa vai fazer a individualização do IPTU, a inscrição principal, o número de inscrição principal, ele fica num dos imóveis e vai gerar então um novo número para o imóvel que está sendo individualizado. Só que se tiver uma dívida, essa dívida fica para um imóvel só e às vezes a pessoa não consegue arcar. Então, eu entendo que seria justo fracionar a dívida para cada imóvel que está sendo individualizado. E isso atendeu no passado ao anseio de alguns contribuintes que precisavam fazer as suas individualizações e com isso a prefeitura até teve um aumento de receita, porque daí quem pôde pagar, pagou, liquidou a sua parte e assim pôde caminhar corretamente perante a administração pública
atendendo à necessidade de recolher os seus tributos municipais. Então, eu sugeria novamente trazer de volta o parágrafo único no artigo 9, com o seguinte texto: os imóveis com pendência de tributos serão individualizados e ou desmembrados e os débitos divididos e lançados em conformidade com a metragem quadrada correspondente a cada inscrição municipal. Então, individualizou, fraciona a dívida que está lá e cada um recebe, referente aos seus metros quadrados, a dívida que lhe couber. Acredito que se fizer essas emendas, o projeto vem estar em melhores condições de ser deliberado e, se os vereadores se entenderem, votado. Senhor presidente. Vereador Ricardo Cortes. O projeto de lei é bastante interessante e acredito que regularize as propriedades de pessoas que realmente têm necessidade, mas eu acho que esse projeto de lei tem que ser visto com outros olhos. Seria interessante que se convidasse a Associação dos Engenheiros e Arquitetos para que fizesse um parecer sobre a real necessidade, porque estamos concedendo mais uma vez prédios de 6 andares. E isso aí fere um pouco aquele argumento que nós tivemos durante todos esses anos de não estar facilitando prédios. Eu acredito que isso não é um bom projeto, porque certamente a gente vai estar valorizando prédios e empresários, enquanto que está se deixando o pequenininho que não tem condições de ter um prédio de 6 andares. Pilotis é muito bacana, mas a gente está cansado de olhar pela nossa cidade e ver que tem gente demais fazendo obras praticamente ilegais com o nosso aval. Então, belo dia, faz o projeto de lei e aprova. Passado um tempinho, retira-se o projeto de lei e desaprova. Então, alguns são beneficiados, outros não. Eu acredito que há necessidade de se estudar melhor isso aí antes de colocar em votação. Eu pediria a retirada do projeto e esperar pelo menos por 2 sessões. Senhor presidente. O projeto continua em discussão, tem a palavra os senhores vereadores. Vereador Claudinei Xavier. Na verdade, o presidente da Associação dos Engenheiros, acredito que é o Beto, presidente, ele esteve aqui na audiência pública. Ao contrário, ele fez a explanação a respeito, colocando a importância desse projeto de encontro à situação de regularizar alguns imóveis. E, na verdade, a emenda que eu estou fazendo aqui é justamente para coibir que não se coloque e não se aprove mais que 3 pavimentos, ou seja, jamais vai se aprovar 6 andares. Então, eu acho que pedir o adiamento vai prejudicar aqueles que estão com todos os engenheiros e arquitetos que estão aí com seus projetos já prontos para dar entrada na prefeitura para aprovação. Entendo eu que seria retardar algo que foi discutido na audiência pública daqueles que tiveram presente aqui e tinham um número considerável, inclusive alguns vereadores participando. Por isso que entendo que não seria o caso de adiamento do projeto, mas sim de estarmos votando. O projeto continua em discussão, tem a palavra os senhores vereadores. Senhor presidente, Vereador Manuel Marques. eu peço para suprimir o inciso 7 do artigo 5º dessa lei, que é muito importante. Senhor presidente, Vereador Ricardo eu Cortes. solicito adiamento para 2 sessões desse projeto e um parecer da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, não só do presidente. Bom, seguindo o regimento interno, tem que ser votado o adiamento por 2 sessões propostas solicitado pelo vereador Ricardo Cortes. O pedido de adiamento por 2 sessões do referido projeto está em votação. Os que forem favoráveis queiram permanecer sentados e os contrários queiram levantar-se. O pedido de adiamento foi rejeitado.
Está em votação as emendas propostas pelo vereador Claudinei, aditivas, e a emenda proposta pelo vereador Manuel Marques, suprimindo o inciso 7º do artigo 5º. Os que forem favoráveis, que permanecer sentados, e os contrários, querem levantar-se. As emendas foram aprovadas por unanimidade dos senhores vereadores. Está em votação o projeto de lei 21/2018. Os que forem favoráveis, querem dizer aprovo, os contrários, querem dizer rejeito. Vereadores: Claudinei Xavier, Aprovo. Júnior J.R., Aprovo. Manuel Marques, Aprovo. Osmar de Souza, Aprovo. Bibi, Aprovo. Ricardo Cortes, Aprovo. Rochinha do Basquete, Aprovo. Wellington de Moura, aprovo. Está em votação a redação final do projeto de lei. Os que forem favoráveis, querem dizer aprovo, os contrários, querem dizer rejeito. Vereadores: Claudinei Xavier, Aprovo. Júnior J.R., Aprovo. Manuel Marques, Aprovo. Osmar de Souza, Aprovo. Bibi, Aprovo. Ricardo Cortes, Aprovo. Rochinha do Basquete, Aprovo. Wellington de Moura, aprovo. A redação final do projeto de lei 21/2018, mensagem 7/2018 executivo, foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Está em discussão o projeto de lei 22/2018 do vereador Rochinha do Basquete. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de lei 22/18 denomina a rua 9 de julho do bairro Itaguá em Boulevard Escultor e Pintor da Mota. Artigo 1º. Fica denominado Boulevard Escultor e Pintor da Mota na rua 9 de julho no bairro do Itaguá, que compreende entre as avenidas Iperuígue e Leovigildo Dias Vieira. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada as disposições. Contrária. Sem mais, senhor presidente. O projeto de lei está em discussão. Tem a palavra os senhores vereadores. Senhor presidente. Vereador Rochinha do Basquete. Senhor presidente, nobres vereadores, venho pedir aqui o apoio de vocês para a mudança dessa 9 de julho para o pintor escultor da Mota, pai do Paulo Mota, que está aqui hoje representando a família. Por ser um cidadão que chegou em Ubatuba em 67, fazendo grandes artes, né, pelo mundo, levando o nome de Ubatuba para fora do país, para todos os lugares do Brasil. Nossas igrejas hoje aqui têm várias artes desse pintor e escultor. Então acho que é bem merecido essa homenagem, né, a essa pessoa que conheço desde moleque e que nos deixou alguns anos atrás, poucos anos. E então peço aqui o voto de vocês de apoio para que a gente transforme esse boulevard, né, que seria da Avenida Iperuígue, ali da pista de skate até o aquário, transformando isso em um boulevard em homenagem a esse cidadão que só fez o bem para Ubatuba. Obrigado. O projeto continua em discussão. Tem a Senhor palavra os senhores presidente. vereadores. Vereador Claudinei Xavier. Senhor presidente, nove vereadores, independente de ser presidente da Comissão de Justiça e Redação e haver um parecer contrário ao projeto de lei, até porque hoje nós temos aí algumas jurisprudências que diz que não seria o caso de nominar a rua ou denominar a rua ali. Mas entendendo a pessoa que é o da Mota, a relevância que tem para o município, e que, de qualquer maneira, fica claro no regimento interno que quando a comissão manifesta sobre um parecer contrário, traz para o plenário, e o plenário é soberano para decidir se permanece com o parecer da comissão ou não. Então, seria importante aqui estarmos deliberando. Se o plenário entender, estaremos assim aprovando ou rejeitando o projeto, vai de acordo com o que pensa e o que quer decidir cada vereador. Então, eu gostaria de pedir para, de acordo com o regimento interno, o presidente colocasse aqui a votação primeiro do parecer da Comissão de Justiça e Redação, para saber se permanece aqui o vice-iniciativa ou não. Os que forem favoráveis, o parecer da comissão, e os contrários, na verdade. Senhor presidente, Vereador Bibi. senhor presidente, nobres pares, público presente, eu gostaria que fosse lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação.
Atendendo o pedido do vereador Bibi, vou pedir para ler o parecer da Comissão de Justiça e Redação, mas também, como o plenário é democrático, eu entendo que deveria ser lido, mas colocarmos para votar o projeto, não o parecer da comissão. Por favor, senhor secretário, faça a leitura do parecer da comissão. Parecer de Comissão de Justiça e Redação. A Comissão de Justiça e Redação reuniu-se nessa data sobre a presidência do vereador Claudinei Xavier, com a presença do vereador Manuel Marques, vice-presidente, e do vereador Júnior J.R., membro, para analisar a mencionada propositura legislativa e sua justificativa, como também o parecer da Procuradoria do Legislativo. Diante dos fatos analisados, acompanhamos o parecer do jurídico da Casa por vislumbra vício de iniciativa a macular o processo legislativo com redação e técnica formalmente em ordem. O projeto de lei, devido à sua inconstitucionalidade, será incluso em pauta da ordem do dia desta Casa de Lei para deliberação e votação em plenário, de conformidade com o parágrafo 2º do artigo 38 do Regimento Interno. Sem mais, senhor presidente. Senhor presidente, Vereador Bibi. ainda concluindo, senhor presidente, entendo que da Mota, tanto o Mota que se encontra presente, é justa a homenagem, é uma pessoa digna, que merece, tem o respeito desse vereador, porém, nós temos 2 pareceres contrários ao projeto do jurídico da Casa. Entendo que o plenário é soberano para votar, mas nós temos parecer contrário do jurídico da Casa e da Comissão de Justiça e Redação. E outrora aí também votei uma denominação de nome de rua. Eu acho que quando a gente muda de avenida para boulevard, envolve todo um contexto paisagístico. Quando passa por um boulevard, tem sentido de ida e vinda, tem sentido de plantas. Então a gente vai fazer uma alteração na praça, na Avenida 9 de Julho, onde passa a cidade inteira. E um dos requisitos básicos para mudar de rua é os interessados, que são quem está lá na rua. Então exige-se um abaixo-assinado da população local, pedindo para ver se troca ou não. Além de não ter os 2 pareceres favoráveis ao projeto, ainda não vejo aqui o abaixo-assinado, né? Entendo que o plenário é soberano, passa por cima dos pareceres. Gostaria de votar a favor, mas se não tiver eu gostaria de pedir adiamento por uma sessão, para que se colhesse um abaixo-assinado no local, porque às vezes pode ter algum ou outro comerciante ou algum outro morador lá que seja contrário, tirar o nome de Avenida 9 de Julho, né? A gente tem que entender, faz parte da democracia, então pode ter alguém lá que entenda que não queira que mude a rua, principalmente os comerciantes da rua. Não tem uma assinatura de nenhum comerciante aqui, de nenhum abaixo-assinado de ninguém. Eu gostaria de votar favorável, mas do jeito que está o projeto, eu não consigo me posicionar favorável. Obrigado, senhor presidente. Atendendo até para não alongar mais aqui atendendo o regimento interno e voltando aqui, até esclarecendo para a população, mostrando aqui a soberania do plenário, que a gente pode votar mesmo com 2 pareceres contrários, iria sugerir para o vereador autor Rochinha para pedir a retirada do projeto ou adiamento, mas seguindo ainda o regimento, como o vereador Bibi já fez essa solicitação, vou colocar em votação. O pedido de adiamento por uma sessão está em votação. Os que forem favoráveis queiram permanecer sentados e os contrários queiram levantar-se. O pedido de adiamento foi votado com 2 votos contrários. Está em discussão o projeto de lei 23/2018 do vereador Claudinei Bastos Xavier. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de lei 23/18 dispõe sobre a inclusão do evento Mulheres 31 à frente do seu tempo no calendário oficial de eventos municipais de Ubatuba. Artigo 1º. Fica instituído no município o evento Mulheres 31 à frente do seu tempo, cuja celebração se dará anualmente na primeira quinzena do mês de maio. Artigo 2º. O evento, ora instituído, passará a constar no calendário oficial de eventos da cidade e será sempre organizada pela Associação da NUTA. Artigo 3º. Durante o decorrer das atividades, o evento poderá contar com a participação direta e indireta da iniciativa pública-privada. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sem mais, senhor presidente. O projeto está em discussão. Tem a palavra os senhores vereadores. Senhor presidente. Vereador Claudinei Xavier. Senhor presidente, o projeto de lei vem de encontro a colocar
o evento no calendário oficial do município, tendo em vista que é um evento de relevância realizado com as mulheres, onde ali elas trazem ao conhecimento das mulheres que participam como se aprimorar no que diz respeito ao empreendedorismo, auxiliam essas mulheres que fazem parte ali a abrir as suas empresas, a desenvolver projetos que possam proporcionar rendas e auxiliar em outras áreas mais necessárias para que as mulheres tenham, de uma certa forma, uma maneira de aumentar ganho e conseguir conduzir melhor as suas rendas familiares e pessoais. É um projeto, é um evento que já vem acontecendo no município, com uma certa relevância, e por isso chegou ao meu conhecimento e é onde fiz a minuta de lei para que possa colocar no calendário oficial e com isso o próprio poder público auxiliar naquilo que for necessário, que haja óbice algum legal e eles possam estar investindo, né? Então, por isso, gostaria de pedir aos vereadores que estejam aprovando o projeto de lei. O projeto continua em discussão. Tem a palavra os senhores vereadores. Peço a licença aos nobres pares para me pronunciar aqui e só solicitar aqui uma emenda corretiva aqui no projeto de lei do vereador Claudinei Xavier, que está com 2 artigos 2º, então que seria substituído o artigo 1º, 2º, 3º e artigo 4º. As emendas corretivas estão em votação. Os que forem favoráveis queiram permanecer sentados, os contrários queiram levantar-se. As emendas corretivas foram aprovadas por unanimidade dos senhores vereadores. Está em votação o projeto de lei. Os que forem favoráveis queiram dizer aprova, os contrários queiram dizer rejeito. Vereadores: Claudinei Xavier. Aprovo. Júnior J.R. Aprovo. Manuel Marques. Aprovo. Osmar de Souza. Aprovo. Bibi. Aprovo. Ricardo Cortes. Aprovo. Rochinha do Basquete. Wellington de Moura. Aprovo. Está em votação a redação final do projeto. Os que forem favoráveis queiram permanecer sentados, os que queiram dizer aprova, os contrários queiram dizer rejeito. Vereadores: Claudinei Xavier. Aprovo. Júnior J.R. Aprovo. Manuel Marques. Aprovo. Osmar de Souza. Aprovo. Bibi. Aprovo. Ricardo Cortes. Aprovo. Rochinha do Basquete. Aprovo. Wellington de Moura. Aprovo. A redação final do projeto de lei 23/2018 do vereador Claudinei Xavier foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Está em discussão o projeto de lei 24/2018, mensagem 8/2018 do Executivo. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de lei 24/18 dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento vigente. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à abertura de crédito especial no orçamento vigente, alterando e atualizando as leis municipal número 4030 de 31 de outubro de 2017, lei municipal 4031 de 31 de outubro de 2017, com a criação das seguintes dotações orçamentárias. Artigo 2º. Os recursos necessários para a abertura de crédito especial, de que se trata o artigo 1º da presente lei, dar-se-ão pelo superávit financeiro do exercício anterior, no valor de R$ 722.900. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário. Sem mais, senhor presidente. O projeto de lei está em discussão. Tem a palavra os senhores vereadores. O projeto de lei está em votação. Os que forem favoráveis queiram dizer aprova, os contrários queiram dizer rejeito. Vereadores: Claudinei Xavier. Aprovo. Júnior J.R. Aprovo. Manuel Marques. Aprovo. Osmar de Souza. Aprovo. Bibi. Aprovo. Ricardo Cortes. Aprovo. Rochinha do Basquete. Aprovo. Wellington de Moura. Aprovo. O projeto de lei 24/2018, mensagem 8/2018 do Executivo, foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Com as assinaturas regimentais, está em discussão a moção 13/2018 do vereador Osmar de Souza. Peço ao senhor André Felipe que faça a leitura da moção.
Moção de congratulações, número 13/2018. Considerando que a encenação da Paixão de Cristo retrata de forma itinerante os episódios marcantes da vida do Messias, como seu nascimento, batismo, última ceia e a sua morte na cruz, finalizando com a emocionante cena de ressurreição que sempre é recebida com calorosos aplausos do público. Considerando que a encenação da Paixão de Cristo em Ubatuba tem 26 anos de tradição, a edição de 2018, que durou cerca de 1h40, contou com transmissões simultâneas em telões, efeitos de sonoplastia e, como sempre, atores talentosos que durante 30 dias se prepararam para que, através da arte, transmitissem ao público a verdadeira essência dos últimos momentos do Messias. Todo o sofrimento de Cristo foi acompanhado por olhares atentos e expressões, ora de emoção, ora de tristeza pelos presentes. Considerando que a encenação, que aconteceu de forma itinerante, teve início na Praça Anchieta, tendo o Sobradão do Porto como cenário principal, seguindo para a Barra dos Pescadores, onde aconteceu a emocionante cena da crucificação de Jesus. A comoção do público transformou-se em alegria quando Cristo ressurgiu no alto do Morro da Prainha, momento este recebido com gritos de felicidade e inúmeras palmas que, junto aos efeitos luminosos que coloriam o céu, transformaram aquela noite de fé e arte em algo memorável. Considerando que para o diretor o espetáculo foi um sucesso, abre aspas, foram 30 dias incessantes de muito trabalho, desde ensaios, criação de figurinos, cenários, produção de áudios e vídeos, e o resultado superou suas expectativas, fecha aspas. Considerando que o diretor-presidente da Fundarte, Pedro Paulo, destaca a importância do tradicional evento como fator gerador de um sentimento universal de ecumenismo, abre aspas, sua importância tem destaque na célebre frase, amai-vos uns aos outros, síntese de todo o espetáculo, fecha aspas. Reconhecendo o trabalho dos artistas como uma doação que vem acontecendo com êxito. Requeiro à mesa, ao ouvido plenário, que fique consignado na ata dos trabalhos desta Casa de Leis a moção de congratulações para o espetáculo da encenação da Paixão de Cristo, na pessoa do senhor Pedro Paulo Teixeira Pinto, pelo excelente trabalho de produção, e para o senhor Tiago Ramos, pela sua memorável direção, e a todos os atores que desempenharam os seus papéis de forma excepcional, externando os parabéns e agradecimentos do Legislativo Municipal em nome de todo o povo de Ubatuba, representando o nosso município. Câmara Municipal de Ubatuba, 9 de abril de 2018. Osmar de Souza, vereador, PSD. Sem mais, senhor presidente. A moção está em discussão. Tem a palavra os senhores vereadores. Senhor presidente. Vereador Osmar de Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, quero dizer que é com grande honra que estou dando essa homenagem para o Pedro, presidente da Fundarte, o Tiago que é do Teatro Municipal de Ubatuba. Parabéns, Tiago. Parabéns a todos os atores aí que ficou esses 30 dias nessa correria e para fazer o melhor para a nossa população de Ubatuba. Então, nós só temos que parabenizar cada um de vocês por esse trabalho excelente. Sabemos que quando a gente vê Jesus na cruz, é um momento muito triste, mas depois de 3 dias, a gente fica muito feliz, porque sabe que Ele ressuscitou e é por isso que nós vivemos. Senão nós não estaríamos aqui, se nós não acreditássemos nele e tivemos essa fé. Assim como Tomé não teve, porque depois de 3 dias ele chegou na casa de oração, alguns discípulos que viram ele ali, e como o Tomé falou, eu não acredito, eu só acredito se eu pegar com minhas próprias mãos e enxergar com meus próprios olhos. Aí Jesus chegou e disse, Tomé, aqui está eu, toque em mim. Aí Tomé falou, perdão, Senhor. E Jesus respondeu, feliz aqueles que não viram e creram, porque a eles pertence o reino do céu. Então nós temos que acreditar, porque Ele é o Pai, sem Ele nós não somos nada. Parabéns, Pedro Paulo, parabéns, Tiago, e todos os atores aí que participou desse grande evento. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. A moção continua em discussão. Tem a palavra os senhores vereadores. Senhor presidente,
Vereador Rochinho do Basquete. Também quero parabenizar o vereador Osmar pela moção, parabenizar o Pedro Paulo, nosso ex-prefeito, o atual coordenador da Fundarte, Camila, enfim, todos que estão aí à frente do trabalho, né? Fátima, minha amiga ali, o Claudinho Gulli, não dá para falar o nome de todo mundo. Porém, é maravilhoso o trabalho de vocês, eu vi o empenho, passei vários dias ali ao lado e via vocês no ensaio. Então, achei bem legal. Peço desculpas por não ter ido no dia. Estive próximo, mas não consegui assistir. Mas fiquei feliz de ver que todo ano vocês estão aí se empenhando, né? Passei lá, a Fátima estava tingindo roupa atrás da Fundarte ali, acho que com chamate, sei lá eu. E a gente vê o trabalho que é realmente maravilhoso. Então, parabenizo a todos. Que vocês continuem com essa garra, né, para poder fazer a arte em Ubatuba. Obrigado, boa noite. A moção continua em discussão. Tem a palavra os senhores vereadores. Senhor presidente. Vereador Claudinei Xavier. Senhor presidente, primeiramente quero parabenizar aqui o Osmar, está afiado na Bíblia o homem, hein? Poxa, conhece tudo da palavra de Deus. E isso nos alegra saber que as pessoas buscam conhecer ao nosso Cristo, né? Que é o Messias, o Filho de Deus encarnado, e que ele veio para nos trazer um grande benefício, e que muitas vezes até se acompanha a encenação, como a encenação que todo ano nós vemos, da Paixão de Cristo. Mas é importante também entendermos o significado, como o próprio Osmar colocou aqui, que esse sacrifício de Jesus foi para fazer com que Deus pudesse recepcionar a humanidade novamente, num ato em que Jesus se sacrificou para que pudéssemos ter, através do derramar do seu sangue, do seu corpo, que foi entregue na cruz do Calvário, do sangue que foi vertido, para que pudéssemos ter, com isso, o perdão dos nossos pecados, e com os pecados perdoados pudéssemos ser justificados diante de Deus, ter paz com Deus e assim salvação, vida eterna. Então foi o que Jesus fez, nos proporcionar vida eterna através do sacrifício na cruz do Calvário. Então é importante compreendermos o sentido, porque muitas vezes lá a população acaba vendo a encenação é maravilhosa, é linda, é uma das partes da Bíblia mais lindas que existe, porque é a parte que nos garante a vida eterna. É o sacrifício de Jesus. Ele, sem pecado algum, ser levado na cruz, inocentemente, vertendo ali o seu sangue, nos concedendo o direito à remissão de pecado. É um ato que todos os anos nós vemos aí a Fundarte se aplicando na encenação da Paixão de Cristo, e muitas vezes as pessoas acompanham o Osmar e não entendem a importância que isso tem na vida do ser humano. Porque a vida do ser humano, ela não é uma vida material somente, onde nós vivemos aí, e a própria palavra de Deus diz que 70 anos, que passar disso é canseiro e enfado, e chega uma hora que nós partimos dessa vida. E após essa vida, o que será? Então nós sabemos que existem várias religiões, cada qual pensa de uma maneira diferente, mas para nós que somos cristãos, seja cristão católico, seja cristão evangélico, que crê que Deus enviou o seu Filho amado ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e ele crê nesse sacrifício de Jesus, ele tem que entender que o que Jesus fez no amor de Deus, para nos conceder vida e vida com abundância, vida eterna em Cristo Jesus. Então, Pedro Paulo, cada vez que vocês celebram esse evento na Avenida, vocês estão testificando o ato do amor de Deus à humanidade. Muitos não entendem isso, mas vocês estão trazendo como simbolismo o ato do amor de Deus. Então, parabéns para vocês, a todo o grupo que faz a encenação, e que fique aqui essas palavras para que se reflita mais na importância dessa peça teatral e do que Jesus fez. Então, não tenho palavra para dizer o meu contentamento
E é óbvio que a moção aqui foi uma moção bem lembrada, viu, Osmar? E parabéns, e eu me alegro mais ainda em saber que você está afiado aí na palavra de Deus, continua assim, que isso, a Bíblia fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então ela vai nos aproximando mais de Deus e de uma vida eterna com Ele. Parabéns, Deus abençoe e agradeço, presidente, pela oportunidade aqui. A moção continua em discussão. Tem a palavra os senhores vereadores. A moção está em votação simbólica. Os que forem favoráveis, os queiram permanecer sentados, e os contrários, os queiram levantar-se. A moção foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Convido os homenageados a virem à frente a receber a moção das mãos do vereador Osmar de Souza. Gostaria que todos os vereadores fossem aqui na frente para tirar foto junto com eles. Havaí 57. Vamos lá. Havaí 57, lembra aquele filme? Beleza pura. Irmão, 8h30 amanhã. É mesmo, operar o joelho. Hã? Vai operar o joelho? Ah, beleza. Daqui uns 2 meses está operado. Esse aqui não tem pra ninguém. Esse aqui é nosso, nosso.
Está em discussão o pedido de informação. Senhor presidente. Vereador Claudinei Xavier. Senhor presidente, eu sei que depois do pedido de informação e requerimento se encerra a sessão, mas eu gostaria só de estar colocando ao público e já aqui interagindo com os vereadores que fazem parte da comissão, que a CPI da Santa Casa está em sua fase final de encerramento. Então, foi marcado para amanhã, às 10 horas, a sessão onde será explanado pelo vereador Júnior JR o relatório final, que é de elaboração do vereador, e estaremos deliberando no relatório e aprovado, então estaremos também já finalizando, se for o caso, os trabalhos da CPI. Então, eu gostaria de convidar todos os que estão acompanhando a sessão pela internet, convidar o público presente, os nobres vereadores que aqui estão, para essa sessão de amanhã, às 10 horas da manhã, aqui nesse plenário da Casa de Lei. E, assim, mais uma vez, essa Casa de Lei demonstrando o trabalho que é a responsabilidade, uma das funções típicas dos vereadores, que é a de fiscalização. Estamos concluindo mais um trabalho depois de 180 dias, foram 9 meses, 90 dias, prorrogado por mais 90 dias, 180 dias, em que nós estivemos aqui imbuído em buscar informações, em ouvir pessoas e chegar a uma conclusão final, aonde tenho certeza o vereador Júnior JR tem realizado um trabalho excelente no relatório final que estaremos amanhã aqui deliberando a respeito. Então, fica aqui o nosso convite, não sei se o Júnior tem algo a acrescentar, mas essas palavras que eu gostaria de trazer aqui no plenário da Casa de Lei nessa noite. Obrigado, senhor presidente. Está em discussão o pedido de informação 8/2018 do vereador Reginaldo Fábio de Matos, Bibi. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do pedido de informação. Senhor presidente. Vereador Bibi. Senhor presidente, os dois pedidos de informação são de minha autoria. Já não há o que muito se explicar, o resto é requerimento. Eu gostaria de pedir votação em bloco, já que é de conhecimento de todos. É pedido para manutenção de rua. Então, aqui com as assinaturas regimentais, também está em discussão aqui um requerimento proposto pelo vereador Claudinei Xavier. Atendendo o pedido do vereador Bibi, os que forem favoráveis que permanecer sentados, os contrários que levantar-se. Dispensa de leitura foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ementa dos pedidos de informações e requerimentos. Os pedidos de informações e os requerimentos estão em votação. Os que forem favoráveis queiram permanecer sentados, os contrários queiram levantar-se. Os pedidos de informações e os requerimentos foram aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a sessão.